Já alguma vez pensaram que a história que conhecemos pode não ser toda a verdade? E se eu vos dissesse que um dos pilares da nossa civilização, a figura de Deus no cristianismo, foi decidido numa reunião secreta, num concílio que a igreja tentou apagar da história? Preparem-se, porque o que vou revelar pode mudar tudo aquilo em que acreditam. Muitos de nós aprendemos que a doutrina cristã foi divinamente revelada e aceite sem questionamentos desde o início. Mas a verdade é bem mais complexa e, francamente, mais humana. Nos primeiros séculos do cristianismo, não havia uma única versão da fé, havia dezenas, se não centenas, de comunidades diferentes, cada uma com as suas próprias crenças, os seus próprios textos e as suas próprias ideias sobre quem era Jesus e qual era a natureza de Deus. Existiam os gnósticos, que acreditavam que o mundo material foi criado por uma entidade inferior e que a salvação vinha através do conhecimento secreto. Havia os arianos, que viam Jesus como uma criação de Deus, poderoso, mas não divino da mesma forma que o Pai. E havia muitos outros grupos, cada um com uma peça diferente do puzzle. Esta diversidade era norma, mas para o Império Romano, que tinha acabado de adotar o cristianismo com o imperador Constantino, esta confusão era um problema político. Um império unido precisava de uma religião unida. É aqui que a nossa história começa a ficar realmente interessante. Todos ouvimos falar do Concílio de Nicéia, em 325 d.C. A história oficial diz-nos que foi lá que os bispos se reuniram para definir a doutrina oficial, como a divindade de Cristo. Mas e se Nicéia não foi o único concílio? E se existiu outro, um concílio anterior, ou talvez uma série de reuniões secretas, onde as decisões mais cruciais foram tomadas longe dos olhos do público? Existem fragmentos de textos antigos e referências em escritos considerados heréticos que falam de um concílio da escolha, um evento onde não se discutiu apenas a natureza de Cristo, mas se debateu qual versão de Deus seria a oficial. Imaginem a cena: líderes religiosos e talvez até figuras políticas a debaterem as características do Ser Supremo. Seria um Deus de amor e perdão, como algumas correntes pregavam, ou um Deus de julgamento e poder, como outras preferiam? Neste suposto concílio, as diferentes visões de Deus foram apresentadas como candidatos numa eleição. De um lado, o Deus do Antigo Testamento, Jeová, uma figura por vezes ciumenta e vingativa. Do outro, o Pai amoroso, ensinado por Jesus. E havia ainda outras concessões, como o Deus impessoal dos filósofos ou as divindades mais esotéricas dos gnósticos. A escolha não foi puramente teológica, foi uma decisão estratégica. Para unificar o império, era necessário um Deus que inspirasse tanto obediência quanto esperança. Um Deus que pudesse justificar o poder do imperador, mas que também oferecesse consolo às massas. A figura que emergiu, o Deus trinitário que conhecemos hoje, Pai, Filho e Espírito Santo, foi um compromisso genial. Conciliava a tradição judaica com a nova mensagem de Jesus e a filosofia grega. Era uma solução política perfeita, embrulhada em mistério divino. Mas por que é que este concílio da escolha teria sido escondido? A resposta é simples e poderosa. Porque admitir que a natureza de Deus foi decidida por votação humana destruiria a própria base da autoridade divina da Igreja. Se as pessoas soubessem que a sua fé foi moldada por debates e compromissos políticos, a obediência cega daria lugar ao questionamento, e o poder da instituição seria fatalmente abalado. Por isso, os documentos deste concílio teriam sido sistematicamente destruídos. Os participantes teriam jurado segredo, e qualquer menção a este evento seria rotulada como heresia e os seus autores perseguidos. A história foi reescrita para apresentar uma transição suave e divinamente ordenada, onde a verdade sempre foi clara e una. O Concílio de Nicéia tornou-se o evento oficial, uma versão higienizada da história, enquanto o verdadeiro processo de decisão foi enterrado. Pense nos evangelhos que não entraram na Bíblia, os chamados apócrifos, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas. Estes textos apresentam visões muito diferentes de Jesus e dos seus ensinamentos. Mostram um Jesus mais filosófico, mais místico, e dão um papel muito mais proeminente às mulheres. Por que foram excluídos?
porque não se encaixavam na narrativa que foi escolhida. Não serviam o propósito político da nova religião imperial. A escolha de quais livros entrariam no Novo Testamento, conhecida como a canonização, foi outro passo crucial neste processo. Foi uma forma de solidificar a decisão tomada no concílio da escolha. Ao selecionar apenas os textos que apoiavam a visão de Deus e de Cristo que tinha sido eleita, a Igreja garantiu que as gerações futuras só conheceriam a versão autorizada. As outras verdades foram silenciadas, queimadas, perdidas para sempre. Ou, talvez, a verdade, como se costuma dizer, tem uma forma teimosa de vir à superfície. Ao longo dos séculos, pistas sobre esta história escondida continuaram a aparecer, em manuscritos descobertos em desertos, em símbolos escondidos na arte renascentista, nas tradições de sociedades secretas. São ecos de uma verdade que se recusa a morrer. Hoje vivemos numa era de informação sem precedentes. Temos acesso a mais conhecimento do que qualquer outra geração na história. Isto permite-nos juntar as peças deste puzzle milenar. Podemos comparar textos antigos, analisar as contradições na história oficial e, o mais importante, podemos questionar. Esta não é uma teoria para destruir a fé de ninguém. Pelo contrário, é um convite para aprofundar, para perceber que a nossa espiritualidade não tem de depender de dogmas impostos por uma instituição com uma agenda política. A busca por Deus, pelo divino, é uma jornada pessoal. Os textos antigos, mesmo os que foram suprimidos, mostram-nos que sempre existiram muitos caminhos para essa busca. A verdade que a Igreja teme não é que Deus não exista, é que a sua versão de Deus não é a única. É o medo de perder o monopólio sobre a espiritualidade humana. É o medo de que, ao descobrirmos que a divindade foi escolhida por homens, percebamos que também nós temos o poder de escolher o nosso próprio caminho espiritual. Pensem nisto. Se a natureza de Deus foi objeto de debate, isso significa que o questionamento e a dúvida não são inimigos da fé, mas parte integrante dela. Significa que a nossa busca por significado é válida, mesmo que nos leve para fora dos caminhos tradicionais. A história está cheia de segredos, e este pode ser o maior de todos. A ideia de um concílio secreto, onde Deus foi escolhido numa votação, pode parecer chocante. Mas quando olhamos para a política, para as lutas de poder e para a supressão de ideias que marcaram os primeiros séculos do cristianismo, faz todo o sentido. Foi a jogada de marketing e de poder mais brilhante da história da humanidade. A próxima vez que olharem para a história da religião, não a vejam como uma série de revelações divinas incontestáveis. Vejam-na como ela realmente foi. Uma história humana, cheia de paixão, política, debate e, sim, escolhas. Escolhas que moldaram o nosso mundo de formas que ainda hoje estamos a começar a entender. Obrigado por me acompanharem nesta viagem ao coração de um dos maiores mistérios da história. Se gostaram deste vídeo e querem continuar a questionar o mundo conosco, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar e subscrever o canal. Há muito mais verdades escondidas à espera de serem descobertas. Até a próxima.